Mais uma lição bíblica abençoadíssima a ser estudada. A penúltima lição sendo ministrada hoje nesta pré-aula, porque a aula presencial será ministrada no domingo. Lição de número 12, no domingo, dia 24 de março de 2024. Então, estudamos aí a lição de número 11, o culto da igreja cristã, na semana passada. E nesta semana, vamos estudar agora aí o papel da pregação no culto. Semana passada vimos como cultuar, a liturgia do culto, a natureza do culto. Tivemos ali uma abordagem, né? Se falou até sobre a exposição da palavra no culto. E hoje, especificamente, o papel da pregação no culto, que é a lição de número 12. Então, vamos lá. Antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, coopere no canal, porque a sua participação no canal é muito importante. Você que não se inscreveu ainda, é tão fácil, né? Só tocar o dedinho lá e inscrever-se, já está escrito, ok? Então, vamos lá. Papel da pregação no culto. Texto áureo. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então já vimos aí pela verdade prática, pelo texto áureo, a importância da pregação no culto. E temos aqui a palavra-chave dessa lição de hoje. A palavra é pregação. Pregação. Então, o que é pregação? Pregação é o ato de pregar, fazer um sermão, fazer um discurso, que no nosso caso aqui está se referindo a um sermão religioso ou um discurso religioso. É transmitir e ensinar os ensinamentos e princípios contidos na Bíblia Sagrada. Então, conforme já vimos lá na verdade prática, com o objetivo de edificar, de transformar vidas, exortando, edificando, consolando, segundo as Escrituras, que é a função do Espírito Santo e função da palavra de Deus, que está em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. A introdução. Nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida. Revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante. Podemos dizer que é importantíssimo, pois assim a igreja é edificada e mudada pelos valores do reino, isso é, do reino de Deus. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, isso quer dizer, não tem a prioridade, não tem a devida importância, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos.
Então está já bem clara aqui essa introdução, já nos falando sobre a importância da palavra, que a palavra precisa ser, a pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Isso quer dizer, precisa ter Cristo como centro da pregação. Tópico de número 1, ministério da palavra e seu propósito. Subtópico 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisou, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Então, tá aí Mateus 3:1, Mateus 4:23, Lucas 4:18, Atos 8:5, Romanos 10:8. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação. Grandiosidade da pregação. Trazer o conhecimento de Deus. Então, esse é o objetivo da pregação. Educar, trazendo o conhecimento de Deus para as pessoas. Em Romanos 10:17 está escrito: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Subtópico 2, o caso emblemático de Lídia, Atos 16:14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na carta aos Romanos, conforme já falamos ainda há pouco, de sorte que a fé pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Subtópico 3. A pregação como instrução, isso é, como ensino. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos. Podemos até dizer o principal fundamento, porque o que mais Jesus fez foi ensinar. Foi o ministério que mais ele se ocupou. Quando examinamos as Escrituras, verificamos isso claramente. Então, Jesus tinha uma grande preocupação em transmitir conhecimento de Deus às pessoas. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Está aí Mateus, capítulo 4, versículo 23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos. Mateus, capítulo 5, versículo 12. Aquele sermão lá, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E daí por diante, né? Bem-aventurados foram perseguidos, injuriados, né? Que grande é o galardão diante de Deus, que assim foram perseguidos os profetas. Então, o Sermão do Monte, um dos maiores sermões da Bíblia, ou o maior sermão da Bíblia. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Atos capítulo 18, versículo 11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial, que fosse apto para ensinar. Tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Se alguém deseja o episcopado, isso é, se alguém deseja ou almeja o ministério,
excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, apto para ensinar. Então, daí por diante. E muitas outras qualidades aí. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Resumindo esse tópico, o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Isso quer dizer de ensino. Então, se está proclamando, se está ensinando, se está instruindo, para que as pessoas venham conhecer a Deus. Tópico de número 2, o ministério da palavra e sua importância. Número 1, subtópico 1, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola, e também edifica, né? Então, ela exorta, consola e edifica. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ou uma forte repreensão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Subtópico 2, formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão do mundo. Uma visão que seja diferente da cultura secular. Então, uma visão espiritual, uma visão bíblica, que não venha se apegar à cultura do mundo em si, que de uma forma geral vai muito contra os princípios bíblicos. Então precisamos fazer essa distinção, precisamos fazer esta comparação. Para isso precisamos pregar a Bíblia, precisamos anunciar a palavra, precisamos estudar a Bíblia, precisamos não só estudar, mas examinar, que é mais do que estudar, examinar minuciosamente, como os crentes de Bereia, em Atos 17, versículo 11. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Olha aí, a cultura secular, eu falei ainda há pouco, ela vai contra os valores bíblicos. Infelizmente, na maioria das vezes, ela vai contra. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Porque 1 João está escrito que o mundo jaz no maligno. Então, infelizmente, a cultura do mundo, as artes, muitas músicas, muitas diversões, muitos entretenimentos, novelas, uma série de coisas incluídas,
desfazem da Bíblia Sagrada, projetam o pecado deliberado e como se fosse normal. Isso é que é o mais grave. Então nós precisamos ir na contramão dessa cultura mundana, diabólica, que não tem nada de Deus. Sim, absorver os valores que se falam, que está de acordo com a Bíblia, está de acordo com a palavra, a preservação da família, por exemplo, e tantas outras coisas. Subtópico número 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque viu agindo com incredulidade. Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou, quer dizer, abandonou Jesus por causa do mundo, porque amou o mundanismo, o mundo em geral. Está aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, esse discípulo de Jesus aí chamado Demas, apostatou da fé. Esse discípulo aí, né? Discípulo de Jesus, discípulo de Paulo, né? Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma, quer dizer, o apóstolo São Paulo, né? A não se conformarem com aquela presente era. Romanos capítulo 12, versículo 2, onde está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Resumindo esse segundo tópico, o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Tópico de número 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Número 1. Deve ser cristocêntrico, conforme falamos anteriormente. Subtópico 1. Então, Cristo precisa ser o centro da pregação e o seu fundamento, sua fundamentação. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Lucas 24, 27. O centro da mensagem dos profetas. Indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente o texto ficando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 18, versículo 28. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das escrituras são importantes.
Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. Cristo Jesus. Subtópico de número 2. Deve ser bíblico, isso é, a pregação, ministério da palavra, deve ser bíblico. Então deve ser cristocêntrico, agora deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia. Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada, quer dizer, palavra performance. Então ele já está aqui explicando o que é, ok? Forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada, quer dizer, o assunto, né, a ser abordado. Forma como se expõe, o modo. O objetivo quase sempre é financeiro. Filipenses 3,19, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Aliás, 1 Timóteo, o versículo a seguir, que é o 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se perderam. A doutrina do pecado, o anelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Gálatas, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Isso quer dizer, egoísta, um termo técnico seria hedonistas, não? Pessoas que só se preocupam consigo próprio e não se preocupam com os seus semelhantes. Resumindo, o tópico 3, o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e, ao mesmo tempo, bíblico. Então, vamos lá, para a conclusão. Após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, isso quer dizer, numa cultura cada vez mais contrária à fé cristã, à Bíblia, conforme eu abordei aqui no decorrer da lição. Então, daí ele usou a palavra hostil à fé cristã, não é? Onde muitas coisas aí na televisão, na mídia social, de uma forma em geral, né? Nós vemos muita coisa contra a cultura cristã. Então, tem algumas coisas favoráveis também. Então, precisamos ficar com a Bíblia, examinar tudo e retende o que é bom. Por exemplo, estou aqui numa mídia social, na internet, no YouTube, transmitindo a palavra de Deus. Então, esse é o lado benéfico, ok? Então, existe também muitas coisas boas nas mídias sociais. Só a gente saber filtrar, só a gente saber o que assistir, o que aprender, não é? De bom. E as coisas ruins nós deixamos de lado, ok? Então vamos lá. A igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então daí a importância, não é? Do YouTube, de todas as redes sociais, não é? Que a igreja também precisa engajar, não é? Aproveitando essas ferramentas para transmitir a palavra, para transmitir o reino de Deus, para edificar almas, para ganhar almas para Jesus. Então isto é importantíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Então já temos aí a próxima revista, né? Essa é a penúltima lição, a próxima revista está aqui.
né, do próximo trimestre. Semana que vem estaremos ministrando a última lição dessa revista aqui, da outra, né, que eu ministrei hoje a lição, e depois estaremos entrando nessa aqui, nessa revista, ok? Então tá aqui, muito importante, a carreira que nos está proposta. Se Jesus não voltar até lá, né, nós estaremos transmitindo sem ser essa semana que vem a outra, porque semana que vem ainda é a última lição dessa revista que estamos ministrando, ok? Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, participe do canal, sua participação é muito importante. Então, aí vai lá, consulta lá o meu canal, tem várias playlists lá com pregações, com ensinamentos de vários tipos lá, ok? Com vários temas, tem mais de 200 vídeos lá no canal, editado lá no canal, ok? Então, vai lá e dê uma pesquisada e vê lá o que te chama mais atenção. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima lição, se o Senhor assim nos permitir. Amém.